Estamos iniciando mais uma gravação do podcast da OAB de Duque de Caxias. Hoje eu estou aqui com a doutora Vandira e a doutora Ioná e vamos falar sobre os impactos da inteligência artificial na propriedade intelectual. Antes de passarmos a comentar sobre esse tema, eu gostaria aqui de agradecer imensamente ao presidente da OAB de Duque de Caxias, Dr. Wagner, à vice-presidente, a doutora Débora, e também a todo o incentivo que a doutora Leila possibilitou para que a gente tivesse esse evento hoje. E também gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores. São eles: a JM Contabilidade Consultiva, com 20 anos de experiência em gestão tributária, atende empresas, advogados, médico, MEI e outros setores. A JM te ajuda a pagar menos impostos de forma 100% legal e estratégica. Tem o próprio app que traz soluções e comunicações rápida e eficaz para o seu negócio. A JM é a contabilidade para você lucrar mais e pagar menos impostos. Vem para a JM. A PlaysArt, uma distribuidora com mais de 30 anos de história no mercado da beleza. Atende todo o estado do Rio de Janeiro, com um portfólio completo de produtos para cabeleireiros, farmácias, perfumarias. São mais de 2.000 itens em catálogo, incluindo toucas, escovas, pentes, maquiagem e artigos de higiene pessoal. Se você é do setor e busca variedade, confiança e agilidade, a PlaysArt é a parceira ideal para o seu negócio. Vale Benefícios. Com mais de 7 anos de experiência no mercado, sabe exatamente o que você precisa para se mover tranquilo nas estradas. Soluções vêm para facilitar a sua vida. Assistência 24 horas, guincho, carro reserva, assistência jurídica, parceria nas oficinas, tudo para que você tenha mais tranquilidade, menos dor de cabeça. A Vale oferece condições diferenciadas e exclusivas para advogados e estagiários, porque entendemos que quem cuida da justiça também merece segurança e tranquilidade no dia a dia. E, por fim, Supermercados Rio Sul de Suruí, uma referência em excelência no varejo e no cuidado com o cliente. O Rio Sul vai muito além de um supermercado. É uma experiência completa, com lojas amplas, organizadas e bem estruturadas, e um atendimento que acolhe de verdade. As melhores marcas em alimentos e bebidas, tudo com qualidade, variedade e aquele cuidado que só quem valoriza o cliente entrega todos os dias. Seja para a compra do dia a dia ou para abastecer sua casa no mês, o Rio Sul é a escolha certa para quem busca comodidade, bons preços e confiança. Bem, antes então de adentrarmos nas perguntas e na discussão em si, eu acho que é muito importante apresentar a composição dessa mesa. Meu nome é Victor Lima, sou advogado do escritório Caisná Leonados Advogados, sou presidente da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB de Duque de Caxias, líder do Comitê de Propriedade Intelectual da ABS, Associação Brasileira das Empresas de Software. Sou colunista do Inovativos, cofundador da LAP UFRJ, mestre em Propriedade Intelectual e Inovação pela UFRJ, pós-graduado em Processo Civil pela PUC e também formado em Direito pela UFRJ. Aqui do meu lado eu tenho a doutora Ioná, eu vou precisar olhar minha colinha porque também é um currículo grande, advogada, licenciada em Letras, pós-graduada em Direito Empresarial e Aspectos Legais da Propriedade Intelectual, com graduação em Marketing, analista de marca sênior da Daniel Law, membro da nossa Comissão de Propriedade Intelectual da OAB de Duque de Caxias. E aqui eu também tenho ao meu lado a doutora Vandira, que me acompanha na Comissão de Propriedade Intelectual da OAB de Duque de Caxias, atuante também na área de propriedade intelectual, pós-graduanda em Direito Concorrencial e certificada em Gestão, Liderança e Tecnologia, e pela PUC do Rio Grande do Sul. Muito obrigado novamente por aceitar esse convite. Eu acho que é muito importante, de novo, reforçar o agradecimento ao Dr. Wagner, à doutora Débora e à Leila por estar possibilitando esse evento de hoje, junto aos nossos patrocinadores. Então agora vamos para a parte boa, vamos falar das perguntas. A primeira pergunta vai para a doutora Ioná, que é uma pergunta que visa introduzir essa discussão e talvez colocar todos que
que estão nos assistindo no mesmo nível. O que seria, então, inteligência artificial? E também eu acho que é importante a gente entender o que seria essa propriedade intelectual e como esses dois temas estão conectados. Olá, doutor Vitor, doutora Vandira. Um prazer falar de um tema tão relevante e tão, assim, que está muito presente no nosso dia a dia e muitas pessoas ainda não conhecem. Então, o que é inteligência artificial? É um tema que, se a gente for parar para pensar, eu vou tentar usar uma definição aqui que seja bem fácil para que todos possam entender. Bom, é o campo da computação, né, ou da ciência da computação, que busca desenvolver sistemas que sejam capazes de simular o raciocínio e a tomada de decisão. Ou seja, em outras palavras, são sistemas que eles são capazes de interagir, de tomar decisões, e eles têm uma capacidade de aprender, perceber e agir de forma inteligente. Então, seria mais ou menos isso que a gente pode dizer assim, o que seria a inteligência artificial. E é interessante a gente pontuar uma questão aqui, porque muita gente acha que esse conceito é um conceito novo, só que ele já existe há décadas, porque há muito tempo atrás os cientistas da área da tecnologia da informação eles já vinham estudando máquinas que fossem capazes de raciocinar, que fossem capazes de realmente agir como um ser humano. Então isso é algo que já vem há muito tempo, porém a OpenAI ela veio de uma forma muito disruptiva e lançou o ChatGPT. E quando o ChatGPT foi então lançado, então todos voltaram os olhos para a inteligência artificial, sendo que já era algo que já existia. Por exemplo, no nosso dia a dia, há muito tempo a gente já ouvia falar de Alexa, da Siri, aquele algoritmo lá do Netflix, né, que você assiste as séries, os filmes, e ele começa a sugerir filmes, séries que tenham alguma relação com aquilo que você gosta. Então, a inteligência artificial ela já existia, era algo que já vinha sendo estudado há muito tempo. Só que o ChatGPT ele trouxe esse movimento e hoje a gente só ouve falar de inteligência artificial. Agora, quando a gente fala de propriedade intelectual, para quem não entende, né, porque muitas pessoas às vezes perguntam o que é isso, o que é inteligência, o que é a propriedade intelectual? É justamente uma área do direito que muitos não conhecem, é uma área que, por isso que os profissionais que atuam nesse segmento é uma área muito restrita, porque nem todo mundo já ouviu falar disso. Então, é uma área que protege as criações oriundas do intelecto humano. E a gente tem uma distinção ali, uma separação, que é a propriedade industrial, que cuida justamente das invenções, patente, registro de marcas, e temos os direitos autorais, que a doutora Vandira domina muito bem, por sinal, e são as criações artísticas, as músicas, toda a questão da arte. E a conexão com a inteligência artificial, ela tem esse link justamente nesse momento, porque a propriedade intelectual, ela protege as obras que são decorrentes da criação do intelecto. E hoje a gente vê máquinas e sistemas que eles conseguem também criar. Hoje em dia você vê, por exemplo, a inteligência artificial criando vídeos, imagens, músicas, e aí você fica naquela pergunta que a gente vai discutir no decorrer. E aí, como é que fica? É uma criação do intelecto humano? Não é. É a questão que não é uma criação criada por um ser humano. Então, por isso que a inteligência artificial ela entra justamente nesse paradoxo aí com a propriedade intelectual, porque a gente fica pensando, peraí, essas obras que são criadas pela inteligência artificial, elas são protegíveis, não são? E isso a gente vai aí discutir no decorrer do nosso bate-papo. Esse é um ponto interessante, porque a doutora trouxe alguns conceitos por detrás da inteligência artificial e momentos, e isso vai muito de encontro com que, inclusive, o filósofo Nick Bostrom ele apresenta na sua classificação, e existem inúmeras, né, essa só uma delas, sobre a inteligência artificial fraca, estreita, que seria o primeiro nível, a inteligência artificial geral, que é o segundo nível, que hoje talvez possamos ver com mais clareza
em algumas ferramentas. E o terceiro nível, que ainda é um campo discutível, talvez até de ficção, mas é o que a gente chama de superinteligência. Esse primeiro plano vai muito de encontro com o que você mencionou, que já existia, que já era algo comum, porque a inteligência artificial fraca seria exatamente aquele conceito mais limitado, em que, na verdade, você tem uma ferramenta que analisa um banco de dados pré-existente, limitado, para tomadas de decisões simples. O segundo nível, que seria a inteligência artificial plena, geral, ela já traz um conceito do machine learning, que você consegue ter o desenvolvimento com base no banco de dados específicos e, em cima disso, criar novas respostas, novas decisões. Isso é interessante porque hoje a inteligência artificial, como ela é apresentada ao mercado, ela visa realizar certas tarefas que a inteligência humana conseguiria realizar. Então, no momento em que você coloca a possibilidade dessa ferramenta, desse sistema, gerar resultados, gerar tomadas de decisões e gerar novas ideias, isso realmente dá a entender que chegamos nesse segundo nível desse filósofo. E a superinteligência seria ali um contexto em que a própria inteligência artificial conseguiria, por conta própria, superar praticamente em todos os níveis a inteligência humana, praticamente de forma autônoma. É um cenário que até então é um contexto de ficção, mas futuro tá aí, a gente vai ter que aguardar. Um ponto que eu acho que é interessante quando a gente analisa dentro da propriedade intelectual, e a doutora mencionou muito bem, são discussões envolvendo o treinamento, são discussões envolvendo a autoria, e isso a gente vai exatamente trazer mais à frente com a doutora Vandira, e isso faz com que eu vou passar a segunda pergunta, agora direcionada à doutora Vandira. Quando uma obra ela é criada utilizando uma ferramenta de inteligência artificial, como fica a questão de autoria, de invenção, de titularidade? Hoje, uma inteligência artificial pode ser autora? Primeiro, eu queria agradecer pelo convite de estar conversando sobre esse tema e também com essas duas pessoas que eu admiro aqui, esses dois colegas da área, são pessoas admiráveis. E como bem a Ioná mencionou, hoje a inteligência artificial já faz parte do nosso dia a dia e tem impactado diversos setores. E o direito autoral não é diferente disso, ele está sendo muito impactado porque hoje a gente consegue criar música, textos, vídeos, utilizando ferramentas de inteligência artificial generativa. E aí surge essa questão de quem seria o dono desses direitos. Seria o desenvolvedor da inteligência artificial ou seria a pessoa que está enviando o comando ou nenhum dos dois? Atualmente, no Brasil, a Lei dos Direitos Autorais diz que autor é a pessoa física criadora de uma obra. Ou seja, só nós, seres humanos, podem ser considerados autores. Então, atualmente, a nossa legislação não aceita a IA como autora. Esse é um ponto bem interessante, porque quando a gente vai analisar a propriedade intelectual como um todo, e a doutora Ioná, ela trouxe esse ponto para a gente, porque a lógica de propriedade intelectual ela tem suas divisões: propriedade industrial, direitos autorais conexos e a proteção sui generis. E quando a gente analisa, como a doutora mencionou, a parte de direitos autorais e conexos, a gente tem tanto o artigo 7 quanto o artigo 11, deixando bem claro que a proteção ela vai recair sobre as criações de espírito. Até então, a inteligência artificial não tem espírito, né? Então, a própria lógica pelo direito como ele existe hoje garante a proteção aos humanos. E a lei de propriedade industrial, embora não de forma tão direta, mas pelo seu artigo 6 também a gente pode entender que a criação ela fica restrita ao autor, pessoa natural, pessoa física. E esse é o posicionamento que, inclusive, o NPI tem em seu parecer de 2022, na discussão sobre a DABUS. Provavelmente a doutora deve recordar. A DABUS foi, na verdade, uma tentativa em vários países de colocar a inteligência artificial como inventora, e o Brasil, assim como outros países, não seguiram essa possibilidade, porque a gente segue um modelo de proteção que é um modelo que limita, né, ou que protege, assim dizendo, as criações ao ser humano. E aqui a gente traz sempre a discussão, a doutora bem trouxe, quem ficaria com os direitos? E isso é uma zona de penumbra que a própria proposta de lei, que a gente vai abordar mais à frente, não está visando responder. Mas quando a gente analisa as criações em si, a gente tem a situação de uma criação assistida, ou seja, alguém cria com o auxílio de uma inteligência artificial, ou uma criação autônoma.
A criação autônoma, que aí é o contexto se há proteção ou não. Porque, na verdade, foi uma criação decorrente exclusivamente, por mais que possa ter ali prompts, mas pela inteligência artificial. E olhando o arcabouço jurídico que existe hoje, a gente chega à conclusão que não é possível. Mas a assistida é sim possível, uma vez que os prompts, a própria criatividade, ela está decorrendo de um ser humano. Então há sim a possibilidade que uma criação oriunda da inteligência artificial, que nos bastidores a gente chama de uma obra sintética, ela seja protegida por direitos autorais, mas para o usuário da ferramenta, e não necessariamente a ferramenta em si. Pelo menos, por enquanto, a gente não tem essa discussão, né? Teria que pensar, por exemplo, em personalidade jurídica para a inteligência artificial. Ainda não é contexto. É muita área que a gente precisa discutir, muito assunto ainda a ser discutido. Eu costumo pensar, doutor Vitor, doutora Vandira, que o nosso ordenamento jurídico ele não está conseguindo acompanhar a evolução tecnológica. Nosso ordenamento jurídico ele é conservador e muita coisa precisa mudar ainda, porque é muito complicado. E é exatamente por isso que a gente sempre tem aquela frase, que a lei ela sempre nasce velha. Né? Uma lei pode até nascer morta, porque no final do dia ela não tem como acompanhar. Tem todo um rito específico até uma lei ser aprovada e quando você vê já passou. É verdade. Querendo ou não, o avanço também da inteligência artificial e também avanços tecnológicos nos fazem repensar modelos jurídicos tradicionais, né? Exatamente. A todo momento. Exato. E falando sobre discussão, vamos falar agora sobre discussões jurídicas. Terceira pergunta aqui vai para a doutora Ioná. Que tipos de conflitos jurídicos já começaram a surgir envolvendo inteligência artificial e propriedade intelectual, doutora? Existem vários pipocando em várias partes do mundo. E eu queria só trazer assim um que eu acho bem interessante para a gente refletir, que é o caso do ChatGPT, a OpenAI, né, que a gente sabe que o New York Times ele processou a OpenAI pelo seguinte fato, que essas IAs, né, esses sistemas, eles trabalham com mineração, vou falar assim, mineração de dados, né? Eles são modelos que vão sendo treinados com dados que são fornecidos. Então, o que aconteceu com o New York Times? Ele alegou que a informação que é gerada ali pelos jornalistas, todo aquele material, está sendo utilizado para treinar os modelos. O mesmo aconteceu aqui no Brasil em relação à Folha de São Paulo, que também está alegando, essa ação está correndo, tramitando, que a OpenAI está utilizando todo o material, todas as notícias, reportagens para alimentar os modelos, inclusive, e aí aquela questão do PayPal, né, paywall, certo? Paywall. Que justamente que a gente sabe, quem é assinante da Folha sabe que você tem que ter uma assinatura para poder acessar todo o conteúdo. E o que acontece? Inclusive, esse conteúdo que é restrito de assinantes, ele está sendo utilizado para treinar esses modelos. Então, é interessante essa ação, porque como que vai suceder, o que vai ser decidido, a gente não sabe qual vai ser a decisão, mas ele vai ser um marco aqui. Como que a justiça vai reagir, como o nosso direito vai reagir em relação a isso. Então, isso é só assim, a ponta do iceberg, porque tem muitas coisas assim que vão começar a surgir, porque esses modelos, eles utilizam informações de diversas áreas. Também vamos falar de direitos autorais, né? Porque aí você vê, a Vandira vai poder me ajudar em relação a isso. Justamente, existem obras ali que são de autores e são utilizadas para alimentar os modelos. E aí, como é que fica essa questão? Então, é algo bem polêmico que a gente vai ter que aguardar aí para o desenrolar e para saber como o nosso ordenamento jurídico vai reagir em relação a isso. Muitas discussões, inclusive ações judiciais que estão surgindo envolvendo inteligência artificial e propriedade intelectual, partem do treinamento. Porque o treinamento, e aí só para contextualizar para quem está aqui nos assistindo, você precisa de um banco de dados para uma inteligência artificial ela treinar e aí conseguir gerar até o seu próprio desenvolvimento.
Até então, o banco de dados pode ser algo restrito ali daquela empresa, uma informação interna, uma informação corporativa, ou pode ser internet, pode ser informações que estão abertas ao público, e até que ponto aquela empresa ela pode pegar aquelas informações que estão acessíveis na internet, ou até mesmo em locais que não são apropriados, e isso me lembra muito o processo que teve nos Estados Unidos também com a OpenAI, envolvendo a Sarah Silverman, salvo engano, e outros autores, em que se discute que essa ferramenta e a Meta pegaram várias informações que estavam na internet, obras desses autores, para a realização desse treinamento sem o devido tipo de licenciamento. E, em cima disso, esse treinamento ele foi gerando respostas aos usuários e, de alguma forma, eles alegam que isso possa ter prejudicado seus interesses. E aqui entra uma discussão interessante, porque a inteligência humana, a minha inteligência, de vocês, ela foi construída no decorrer do tempo. Foi construída lá do ensino fundamental com alguns livros, até os desenhos que a gente assistiu. Então, na verdade, a gente não aprendeu com um livro único que comprou numa livraria e todo o conhecimento ele está ali. A gente foi absorvendo conteúdos no decorrer do tempo. Muitos desses conteúdos foram pagos. Essa é a verdade. Por mais que a gente pudesse ter acesso ali a alguns conteúdos de forma gratuita, o livro da escola muitas vezes é um livro pago, o conteúdo que a gente acessa é um conteúdo pago. E essa é a discussão. A empresa ela pode acessar a internet de forma ampla, inclusive violando, supostamente, paywall, que são esses bloqueios que essas empresas têm para pessoas que pagam determinadas contas para gerar um conteúdo de treinamento e entregar ao usuário. Essa é uma discussão complexa que, inclusive, é objeto da proposta de lei que está agora na Câmara dos Deputados. E realmente não há uma resposta simples. E não há uma resposta simples somente para o Brasil. O mundo inteiro a gente está tendo essa discussão. Esse é um processo que eu mencionei. Como você também comentou, a Folha de São Paulo tem o mesmo processo do New York Times aqui no Brasil contra a mesma empresa, e é algo que eu entendo também muito complexo, porque a inteligência humana ela foi formada por meio de vários materiais no decorrer do tempo. A inteligência artificial, bem ou mal, ela também depende disso para que ela consiga ter o seu desenvolvimento. E aí entra uma discussão muito importante, até que ponto trazer essas limitações elas vão trazer benefícios aos autores, mas também pode eventualmente até retardar o desenvolvimento tecnológico. E aí não é, acho que é o objeto desse podcast, mas a gente sabe que é uma discussão longa e bem complexa, principalmente quando a gente analisa os outros processos judiciais que estão em curso. E pelo menos uma coisa eu entendo que é certo, doutoras, em relação a isso, não sei a opinião de vocês, mas pelo menos a origem tem que ser lícita. Com certeza. Se a gente for utilizar materiais para treinamento de inteligência artificial, que pelo menos a origem seja uma origem lícita. Baixar, por exemplo, do torrent inúmeros livros, e essa discussão lá nos Estados Unidos está se tornando cada vez mais forte. Esse processo, inclusive, entrou no mérito sobre isso, embora haja uma decisão favorável até então às plataformas, ainda é um ponto nebuloso. Bem, tem um outro processo que eu acho que é muito interessante também de citar, que é um processo envolvendo o ECAD, que é bem recente, em que o ECAD, e a gente até tem a doutora Bruna, da nossa comissão, que é advogada do ECAD, ela conseguiu uma decisão favorável perante uma empresa, acho que é Split Parks Adventures, ou Aventuras, deixa eu até confirmar aqui o nome, Split Park Aventuras, referente ao uso de reprodução de certos conteúdos que estão disponibilizados por meio de uma plataforma de desenvolvimento de IA. E o ECAD ele foi questionar que, na verdade, mesmo aquela reprodução pública de fonogramas, de conteúdos musicais, sendo oriunda de inteligência artificial, é devido aos royalties. E isso é bem interessante, porque se a gente for olhar a lei de direitos autorais, a gente acabou de falar, criação de espírito. Então, o ECAD tentou e conseguiu uma decisão favorável, embora ainda não tenha transitado julgado, é possível alguns recursos, eu acho que a gente está diante aí de uma inovação jurídica. Vamos ver os próximos capítulos. Discussões boas também sempre vão existir. A gente tem, por exemplo, aquela, vocês devem lembrar, do Estúdio Ghibli. O doutor acompanhou.
Não sei se a doutora tem um E posicionamento várias sobre isso. pessoas. Na verdade, eu sou da seguinte opinião. Eu acho que por isso que quando as pessoas começaram a fazer aquilo, pedir para o ChatGPT criar aquela imagem, eu já falei, peraí, isso daqui é de um estúdio, todo aquele desenho, então não é certo. E realmente não é, né? Porque aquilo ali já é de um determinado estúdio, de uma criação que tem registro, toda a forma que os personagens, né, que você pegava uma foto e aí ele colocava naquele formatinho ali do rostinho. Então aquilo para mim já não era certo, por isso que eu não entrei naquela... Não entrou na discussão. Não né? entrei Na e época, nem eu acho fiz. que você se posicionou sobre isso, né? Exatamente. Essa é uma discussão muito boa, embora eu não esteja aqui defendendo um ponto ou outro, mas eu acho que esbarra naquele princípio que a gente tem, olhando para a parte de direitos autorais, que é o princípio da dicotomia ideia e expressão. E quando a gente analisa esse princípio, até para facilitar a vida de quem está aqui nos assistindo, dicotomia ideia e expressão é a base quando a gente analisa a proteção se vai recair sobre uma obra relacionada a direitos autorais. A proteção ela não vai cobrir as ideias, ou seja, a proteção ela não visa cobrir as ideias, porque se isso fosse feito, você poderia limitar a própria liberdade de expressão, você poderia limitar o desenvolvimento tecnológico, a inovação, o desenvolvimento artístico, até porque a gente tem muitas ideias. O difícil mesmo é executar. Às vezes a gente acorda um dia e fala, agora eu fico musculoso. Hoje ninguém tira disso. No dia seguinte, isso já não acontece, porque a ideia a gente vai e vem. Muitas estão aí no mundo das ideias, mas na hora de executar que é realmente a dificuldade. E essa dicotomia, ela traz exatamente isso. A ideia, ela não tem proteção, em regra, mas a expressão sim. Então, quando a gente analisa a expressão, ou seja, a obra em si, a obra manifestada, ali há a proteção. A nossa lei de direitos autorais, ela segue esse sentido, esse princípio, inclusive, ele está no Artigo TRIPS, salvo engano, o artigo 9, item 2. E aqui, quando a gente olha o estilo, e isso é realmente uma discussão muito boa, porque vai depender talvez até do país, mas o estilo, ele pode ou não recair uma certa proteção. E o ChatGPT ele foi nessa linha tênue, nessa zona de penumbra que existe, porque ele não poderia representar, né, copiar ou reproduzir uma expressão, por exemplo, que o estúdio já fez. Mas a ideia do estilo de uma obra gerada por eles se aproveitaram, talvez, dessa lacuna, dessa penumbra que a Lei de Direitos Autorais tem por base nesse princípio para se aproveitar. Mas é uma discussão boa. Eu até hoje não sei se teve algum acordo nos bastidores. Eu também gostaria de saber. Se houve algum processo, mas eu entendo que são aqueles pontinhos interessantes do direito que realmente incentiva ali a gente a estudar. Bem, agora direcionar aqui uma pergunta à doutora Vandira. Deixa eu buscar, porque essa pergunta ela tem uma relação muito boa com o contexto atual que a gente vive relacionado à inteligência artificial. Doutora, como equilibrar a necessidade de inovação trazida pela inteligência artificial com a proteção da propriedade intelectual? Essa é uma pergunta muito delicada e importante, principalmente por essas questões que você trouxe, né? Como que a gente pode abrir espaço para a tecnologia avançar no nosso país sem ser restritiva a ponto de deixar o Brasil para trás também, porque a gente vê muitos países, existem muitas discussões ainda, não só aqui no Brasil, mas existe país que está menos restritivo e a tecnologia está avançando. Então, existe essa discussão de como que a gente pode deixar a tecnologia avançar, sem que com isso também a gente fira os direitos dos criadores e do universo criativo no Brasil, que querendo ou não é a base da propriedade intelectual. Então hoje existe projeto de lei, como você bem mencionou, já em discussão, salvo engano 2338 de 2023, e lá se discute avanço da tecnologia aqui no país, e eles trouxeram algumas propostas que eu gostaria de mencionar 3 aqui, gostaria muito também de saber a opinião de vocês sobre. Uma proposta seria uma obrigação de remunerar os titulares de obras usadas em treinamentos,
A outra seria permitir que criadores se oponham ao uso das suas obras. E terceiro, exigir uma transparência sobre os dados utilizados nos modelos. Então, 3 propostas que estão sendo discutidas no projeto de lei, que é considerado o marco legal da inteligência artificial, né? E entre algumas soluções que também estão sendo debatidas, seria o licenciamento digital automático, que aí permite que empresas de IA paguem pelos conteúdos utilizados, uso de blockchain para rastrear essas obras e garantir uma remuneração em tempo real, e criação de sistema de royalties automáticos via contratos inteligentes, que aí permite o pagamento proporcional e imediato aos criadores. Ao meu ver, o desafio é garantir que a tecnologia avance sem ser às custas da criatividade humana e que esses criadores se sintam feridos. Então, seria uma harmonia entre autoria e inovação. Gostaria de entender também o que vocês acham sobre essa proposta de lei que está sendo debatida. Eu acho super interessante. Eu sempre gosto muito de falar sobre transparência, porque muitas vezes as informações estão ali e você não sabe a fonte, nem sempre você sabe a fonte. E até mesmo se nós estamos realizando algum trabalho utilizando a inteligência artificial, principalmente nós que somos advogados, o cliente, a gente precisa ter transparência também, em deixar claro para o cliente que nós estamos utilizando para aquele determinado tipo de tarefa. Então, eu penso que falta muito transparência. Eu acho que essa questão ainda da transparência eu acho super relevante. Essas empresas, esses sistemas, eles vão minerando, como eu falei, os dados, as informações, e você muitas vezes não sabe de onde surgiu, qual é a fonte. E por isso que não é confiável, né? Esse é um ponto bem delicado. Essa proposta de lei é 2338, que agora está na Câmara dos Deputados, passou já pelo Senado Federal, é objeto de muita pressão, porque eu entendo que não é uma discussão simples. Exatamente porque, primeiro que a proposta de lei ela não está visando responder tudo, pelo contrário, ela joga, na medida do possível, tudo para as legislações que já existem. Então, quando a gente vai lá no artigo 35, que fala sobre responsabilidade civil, ela joga, vai ser analisado caso a caso, com base no Código de Processo Civil, com base no Código Civil, com base no Código de Defesa do Consumidor. E para a parte de direitos autorais, do artigo 62 e seguinte, ela, embora não mude a lei de direitos autorais, ou como a gente entende esse arcabouço jurídico, ela traz algumas discussões sobre fair use, sobre a possibilidade de uma remuneração ali pelo uso. Eu entendo que existem opiniões distintas a depender dos interesses ali envolvidos. Se você tiver um interesse mais voltado às empresas que estão desenvolvendo essas plataformas, é claro que eles podem ir por uma linha de não ter o devido pagamento, até porque eles vão alegar que o conhecimento é público, né? Então, dependendo do tipo de banco de dados que for utilizado, pode ser um banco de dados corporativo, pode ser um banco de dados da própria internet, e aí até que onde você define esses limites. Ou, se você for para uma linha mais de proteção aos autores e os inventores, você acaba esbarrando na questão remuneratória, como remunerar por essa utilização. A gente tem 2 modelos que eu vejo sendo discutido bastante, que é o modelo opt-in e o opt-out. Opt-in é você usa o conteúdo, mas tendo a prévia autorização daquele autor. Não vejo como sendo o modelo mais comum e talvez o que vai vingar. Embora, dependendo do tipo de tratamento que for feito ali, faça sentido, né? Se for uma IA que vai utilizar como banco de dados pessoais, naturalmente você vai precisar de uma aprovação prévia, um consentimento prévio da pessoa. Agora, se a gente estiver falando dessas gerais que usam muito a internet, imagina você precisar treinar e bater na porta de alguém. Posso usar teu conteúdo? Às vezes isso vai inviabilizar o próprio desenvolvimento. Agora, no modelo opt-out, que é um modelo em que você usa e depois possibilita a pessoa remover, que me parece que é um pouco o que a PL está buscando, ela prevê um fair use, ou seja, um uso livre, respeitando a transparência, a origem lícita, para entidades sem fins lucrativos. Só que sabemos que quem está desenvolvendo essas ferramentas são empresas, ou mesmo que não sejam empresas, são universidades, você tem uma empresa ali financiando a pesquisa ou interessada no desenvolvimento. E aí, quando você vai para o mercado privado, você tem esse modelo de remuneração sendo previsto,
e isso pode criar alguns gargalos, assim dizendo, no desenvolvimento, mas também não está claro como vão ocorrer essas cobranças. E eu acho que vai ser o grande desafio, talvez não dessa proposta de lei, porque depois vai ter que vir uma regulamentação, mas se a gente tiver esse formato, provavelmente a gente pode ter algumas dificuldades nos próximos anos, até ter uma regulamentação clara, que pode até, talvez, retardar ou dificultar esse avanço que a gente está tendo quase que exponencial em relação à inteligência artificial. A gente tem os Estados Unidos com um modelo mais flexível, a gente tem o Japão praticamente 100% permissivo, a gente tem a Europa olhando para os dois lados, querendo permitir, mas ao mesmo tempo querendo proteger, e o Brasil está tentando ainda se achar. Ele está indo muito por um sentido europeu, de tem que ter uma remuneração, tem que ter uma proteção. Inclusive, essa decisão que o ECAD conseguiu é muito nesse sentido, mas, ao mesmo tempo, são várias balizas aí que a gente vai ter que acompanhar o Congresso para saber os próximos capítulos. Mas é uma discussão bem interessante. Doutora, como que é, inclusive, o posicionamento da doutora em relação a esse ponto? Engraçado que a gente está trazendo esse assunto para as pessoas que estão assistindo a gente, mas a gente não tem resposta de nada, porque está tudo incerto ainda, né? Então, a gente traz esclarecimentos sobre o que está acontecendo, mas não é nada certo. Pode ser que mude, porque tudo que a gente está conversando aqui, né? Eu concordo também com o seu posicionamento e acredito que tenha que ter uma remuneração, sim, mas acredito que uma remuneração de forma antecipada pode sim prejudicar o avanço de algumas questões que você está desenvolvendo ali e precisa avançar naquele momento. Então, algumas soluções que estão sendo discutidas que eu trouxe aqui, acredito que possa dar certo, funcionar, mas eu não vejo ainda na prática, até porque eu não sou da área eu não sou desenvolvedora, então não sei ainda como seria essa criação na prática mesmo, da gente chegar lá, já ter algo automático que eu remunere de forma automática e eu não precise de uma autorização mais complexa que demore o avanço ali da tecnologia. Esse é um tema bem complexo. Agora a gente vai superar um pouco as discussões envolvendo propriedade intelectual e aproveitar aqui o espaço da própria advocacia, da OAB de Duque de Caxias, para trazer algumas discussões voltadas à advocacia em si. Então eu vou direcionar a primeira pergunta sobre esse tema para a doutora Ioná. Doutora, como a advocacia pode se beneficiar do uso da inteligência artificial no dia a dia? Pesquisa jurídica, atividades do dia a dia do advogado. Bom, em primeiro lugar, o advogado ele tem que pesquisar as ferramentas e escolher aquela que ele se sente, que ele se adequa melhor. Porque hoje eu vou falar aqui de 3 que são as básicas, as principais que são as generativas, que é o Copilot, o Gemini e o ChatGPT, que todo mundo conhece. Então, é importante que o advogado, em primeiro lugar, ele teste, porque, por incrível que pareça, eu conheço colegas que ainda têm uma resistência muito grande. As pessoas ficam ainda, né, principalmente aqueles que são mais conservadores, mas ele precisa entender que, ao usar a inteligência artificial, por exemplo, para gerenciar processos, para automatizar tarefas, até mesmo para fazer pesquisas. E ele vai ter mais tempo para quê? Para trabalhar na parte da relação humana ali com o cliente. Porque muitas vezes nós que somos advogados, a gente às vezes tem que fazer uma petição, ou então a gente tem que fazer aquele trabalho que é um trabalho ali, digamos assim, hercúleo. Aí você fica ali debruçado naquilo. Então, se você puder, o máximo possível, automatizar algumas tarefas e poder ter um tempo de qualidade para poder captar, para poder se relacionar com o cliente. Então, é muito importante ele ter em mente isso, testar, usar e estudar, porque hoje em dia você tem vários cursinhos aí gratuitos, né, para quem não quer pagar, não quero pagar porque é caro. Tem cursinhos gratuitos onde ele pode fazer, entender, testar. E ali você vai realmente conseguir fazer o seu trabalho de uma forma mais dinâmica e ganhar tempo. Porque a ideia da inteligência artificial, gente, tem um mito muito grande, que as pessoas falam, a inteligência artificial vai substituir
o homem, ela não vai substituir, ela vai facilitar. A proposta é justamente facilitar a nossa vida. Desde que, ao utilizar a inteligência artificial, você esteja ciente de que você precisa atentar à confidencialidade, à proteção dos dados, ao sigilo. Desde que você entenda que você jamais pode compartilhar informações que são sigilosas, dados pessoais, ou seja, mas tem tarefas que você pode utilizar a IA. Até mesmo, vou dar um exemplo aqui, que eu tenho um amigo que é advogado que ele utiliza muito. Quando você vai atender um cliente, às vezes você tem uma conversa longa que você tem que ficar anotando ali. Existem hoje aplicativos que grava e transcreve toda aquela conversa e transforma em texto e te ajuda lá na frente a memorizar, desde que, como eu falei, da transparência. Você deixe claro para o seu cliente, olha, que eu utilizo a inteligência artificial e que eu tenho até colegas que eles redigem um contrato bem fechadinho, já dizendo lá para o cliente, se comprometendo que aqueles dados são sigilosos, não vão vazar, enfim, mas a gente tem que perder esse medo da inteligência artificial, porque se você for fazer uma pesquisa, uma análise, tem muita gente ainda, por incrível que pareça, que ainda não tem a coragem de utilizar, porque fica com medo, é difícil, vai vazar os dados. Não, você só tem que saber utilizar realmente. Os tribunais já estão utilizando inteligência artificial, ou seja, a justiça, o poder judiciário já está seguindo essa tendência. A advocacia precisa acompanhar, porque senão vai ficar muito difícil, vai ficar provavelmente defasada com o tempo e faz parte, eu acho que de qualquer coisa que a gente tem na vida, se acostumar com o novo, acompanhar o novo e se desenvolver. E isso é um novo desafio, provavelmente, para o advogado que está vivenciando esse avanço. Alguns, de fato, têm esse receio, mas é algo inevitável, até porque se o Poder Judiciário já está implementando sistemas de inteligência artificial para a realização de suas tarefas, o advogado ele precisa acompanhar para que consiga entregar o melhor resultado aos seus clientes, seguindo, inclusive, os padrões que o Poder Judiciário vem estabelecendo. Acho que é algo inevitável, de fato. Doutora, acho que... Concordo. Eu também tive uma resistência inicial. Eu também tive no início, confesso. E aí vi outros colegas utilizando e falando a respeito de que poderia ajudar muito no dia a dia do escritório, e eu comecei aos poucos e aprendendo e utilizando. Hoje em dia eu uso todo dia. Não tem um dia que eu não utilizo. Principalmente na gestão, né? E aí fui implementando em outras áreas. Até na minha vida mesmo. Porque também, na minha vida pessoal, uso muito. Na minha vida pessoal, sim. Aproveitando que a doutora Vandira está fazendo esse comentário, vou fazer então mais uma pergunta à doutora. Doutora, em relação à recomendação do Conselho Federal da OAB, como hoje a OAB ela vem se posicionando em relação ao uso da inteligência artificial pelos advogados? A Ordem dos Advogados atenta a essa inovação, né? Ela já se posicionou, como o Dr. Vitor comentou, né? Aos advogados que estão assistindo que queiram entrar, recomendação 01 de 2024 do Conselho Federal. E aí ela é um documento que deve ser utilizado por nós advogados para basear a nossa advocacia, né, no uso dessa tecnologia que é a inteligência artificial. E aí, basicamente, ela permite a utilização da inteligência artificial, mas recomenda que tenha uma supervisão humana na utilização dessa tecnologia. E também é importante destacar que ela destaca que a gente tem uma responsabilidade final na utilização dessa inteligência artificial, mesmo que o conteúdo tenha sido sugerido pela inteligência artificial. Então, a gente não vai correr da responsabilidade, mesmo que tenha sido um conteúdo sugerido pela IA, né? Então, é um documento bastante interessante, ela esclarece, né, que a nossa profissão é uma profissão que precisa passar confiança, responsabilidade, e a utilização dessa ferramenta deve ser feita para contribuir cada vez mais com os nossos valores na advocacia e não para ultrapassá-los.
Então, essas são algumas recomendações que a própria OAB se manifestou a Eu respeito. estou aqui me lembrando de um fato engraçado, não sei se vocês estão cientes disso. Existem algumas ações envolvendo advogados que utilizaram a IA e ela simplesmente inventou uma jurisprudência. Muito frequente. Sim, muito. Ela inventou a jurisprudência, não existe, então advogados estão sendo multados, né? A OAB mesmo. Tem uma recente que eu vi, acho que foi Londrina, que multou em 20 salários mínimos, alegando litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade e justiça, exatamente porque não apenas a jurisprudência, a IA criou lei. Foram citados artigos que não existem. E essa recomendação é importante, a doutora Vandira bem trouxe, porque é uma orientação no sentido de ter essa supervisão humana do advogado para garantir exatamente essas práticas que são indevidas. Essa que é a realidade. E esbarra, por exemplo, acho que é o artigo 77 da própria Código de Processo Civil, que fala que compete às partes que estão dentro do processo trazer as informações de forma verídica, de forma assertiva. Quando você coloca uma jurisprudência errônea como essa, é no mínimo, de fato, um ato atentatório à dignidade e justiça. Eu gosto muito de uma analogia que teve um curso que eu fiz sobre IA, que ele usa a analogia de um copiloto, né? Porque a gente que viaja, você tem o piloto e tem o copiloto. O responsável pela aeronave é o piloto, mas o copiloto ele é super importante porque ele vai checando os instrumentos de navegação, questão climática, ele vai e ele concede, né, ele fornece ao piloto todas as informações necessárias para ele decolar. Só que o piloto, ele é o responsável. Então, a gente tem que entender o seguinte, peraí, a IA, ela me ajuda, ela vai fornecer os dados, as informações, mas a responsabilidade é minha, eu tenho que checar. Tanto é que quando você acessa essas IA generativas, lá sempre tem uma observaçãozinha dizendo, olha, esse sistema pode cometer falhas, verifique. Porque a gente nunca lê os termos de uso, né? Mas, então, essa é a questão de você utilizar, mas sabendo que você é responsável. Sim. Eu parto do princípio de que foi-me dado essa informação, deixa eu conferir se realmente é verdade antes de eu colocar num documento que é de extrema... tem muita responsabilidade minha ali, né, do cliente. Quando é algo mais pessoal e algo mais... de gestão é uma outra situação. Agora, quando envolve processos judiciais ali que você está utilizando a ferramenta, é importante que você confira antes se aquela informação é verídica, né? A doutora mencionou em curso, eu recordo de um professor que mencionou que a IA ela tem que ser vista como um estagiário. Pode também, até fazer o seu trabalho, mas você tem que revisar. Tem que revisar. Teve até uma decisão recente também que a gente chegou a trocar essa figurinha, né? Em setembro também, de uma advogada que criou, na verdade a inteligência artificial enviou o comando, né, que ela enviou um comando e a inteligência artificial respondeu com jurisprudências também que não existiam na seara trabalhista, e aí também foi julgada como uma tentativa de causa temerária, e aí o cliente foi condenado às custas, no caso foi 5%, nesse caso, não 20%, como você mencionou. E aí, imagina a nossa situação como advogado na causa, ter que explicar para o cliente... Vexatório, né? Nossa! Meu Deus do céu. Suja a nossa... A reputação, né? Nossa, e também de outros advogados, né? Porque o cliente vai lá, o que minha advogada fez? Imagina ter que explicar essa situação. E aqui a gente também não está querendo assustar ninguém sobre o uso da ferramenta. Eu acho que é sempre só importante deixar claro... esse cuidado, essa supervisão. A diligência ela faz parte do advogado em qualquer atividade. Seja numa audiência, no uso de uma ferramenta, no trato com o cliente. É inevitável. A questão aqui é que você precisa acompanhar o progresso. Só que tem que acompanhar com responsabilidade. Não tem muito para onde correr. Somos nós que vamos responder, afinal de contas. Exato. Né? Ainda não há personalidade jurídica para a inteligência artificial, então não dá para bater na porta dela e falar, foi você. Bem, vamos caminhando agora para o encerramento, mas tem uma pergunta que eu acho que é muito pertinente, vou fazer ao doutor Ioná, mas eu acho que todos devem participar da resposta.
Doutora, como você vê o futuro da advocacia com a utilização da inteligência artificial? Eu vejo um avanço muito grande. Agora, como eu comentei com vocês anteriormente, quem não se atualizar, quem não utilizar, vai ficar para trás. Então, eu entendo que o futuro, ele nos reserva, assim, um avanço para a advocacia. E aí, o advogado que for resistente, que, eu não vou usar, ele vai acabar perdendo espaço para aquele que conhece a IA. E como tem uma frase que eu gosto muito, né? Você não será substituído por uma IA, mas você será substituído por alguém que sabe usar a IA. Então, a gente tem que se antenar, tem que procurar, estudar, se informar e tirar todo o medo, porque eu vejo que vai ser um avanço muito grande e eu entendo que nós vamos ter condições de oferecer o melhor para os nossos clientes. Eu costumo pensar que hoje o advogado ele tem que ser híbrido, não tem o carro híbrido? Ou seja, ele tem que conhecer a lei, ele tem que dominar a lei, mas ele também tem que dominar a tecnologia. E aí ele vai poder avançar, ele vai poder justamente oferecer o melhor e até dedicar mais tempo para as relações humanas, porque nós advogados, a gente investe muito tempo no relacionamento com os nossos clientes. Então, se a gente utilizar a IA para ganhar tempo, a gente vai poder oferecer o melhor. Então, eu vejo um futuro bem promissor para aquele que seguiu essa jornada, para aquele que não for resistente. Concordo muito com a opinião dela. Acredito que o profissional que não se atualizar vai ser substituído ou vai ficar para trás para aquele que está se atualizando e utilizando a tecnologia a seu favor. A inteligência artificial ela precisa ser vista como uma ferramenta. Ela não é uma entidade que possui personalidade jurídica, pelo menos não por enquanto. Assim como muitos advogados passaram por esse cenário com a entrada do Poder Judiciário na internet, porque muitos advogados ainda gostavam do cheirinho do papel, de ter ali uma maleta com vários documentos, ir para o fórum de mochila. Hoje em dia, você não precisa, às vezes com o telefone e o toque, muitas vezes, você já consegue dar sequência à sua atividade ao longo do dia. Então, essa mudança, até mesmo da profissão, ela acompanhou e hoje é algo natural. E eu entendo que o que a gente está passando agora com a inteligência artificial é exatamente isso. É a internet 2.0. Né? O advogado ele vai precisar acompanhar, tal como ele precisou acompanhar a digitalização dos processos, dos procedimentos, e tentar se adaptar na medida do possível. Assim como tudo nessa vida, existem riscos, faz parte. E é importante diligência, é importante se atentar, seguir as recomendações da OAB para que consiga, de fato, entregar um bom resultado e, no final do dia, conseguir ter bons rendimentos também com a advocacia. A inteligência artificial ela é uma ferramenta que deve servir como um catalisador para o seu trabalho, visando melhorar os seus rendimentos e, naturalmente, o advogado ele tem ali a tarefa árdua, muitas vezes difícil, de se evoluir. Ele precisa estudar, ele precisa conhecer a ferramenta para que ele consiga também seguir entregando um bom resultado aos seus clientes e também a sua advocacia como um todo. E a evolução ela perpassa sempre por inovação. E a gente está aqui exatamente nessa comissão falando sobre inovação, que é a nossa comissão de propriedade intelectual. Antes de então fecharmos esse podcast, eu queria perguntar se tem mais algum comentário, alguma observação que as doutoras gostariam de trazer. Então, acho que nós abordamos com bastante profundidade o tema e deixar até aqui um espaço para, de repente, a gente pensar em outros, porque tem muita coisa que a gente pode comentar, trazer. E eu gostaria só de dizer para você que está nos assistindo, que é advogado, utilize a IA, procure se informar. Se você, de repente, é do tipo conservador, então abra mão desse conservadorismo, porque com certeza a sua carreira vai alavancar muito mais. Você estava falando aí sobre não ter medo de utilizar, porque algumas coisas vão demandar da gente mais cuidado. Eu lembrei muito também da nossa questão da atuação nas redes sociais. Muitos advogados ainda são resistentes a essas questões porque envolvem muitas questões éticas que a própria OAB
vem sempre comentando para a gente tomar cuidado em como a gente vai se comunicar nas redes sociais. Mas, querendo ou não, o advogado hoje que se comunica nas redes sociais tem um contato maior com potenciais clientes. Então, eu vejo também dessa maneira. Da mesma forma que eu me comunico nas redes sociais buscando atrair potenciais clientes, que para mim é interessante, para mim, para o meu escritório, para a minha atuação, o uso da tecnologia também vai ser agregador para isso. Então, também queria abrir espaço aqui também para outros profissionais que estejam iniciando e que quiser saber mais, tirar dúvidas de como pode fazer isso, abrir espaço para essas pessoas chegarem até mim, até vocês e perguntar e também abrir esse diálogo com essas pessoas que principalmente estão iniciando e Perfeito. pegando logo início da sua advocacia, porque eu sou uma jovem advogada. Então eu vejo o quanto isso me beneficiou em iniciar e ter coragem de ter uma atuação mais voltada à tecnologia, mais à comunicação perante as redes sociais, por eu ter essa advocacia mais jovem. Então, o advogado que está iniciando agora, ele tem muita oportunidade de já começar utilizando todas essas ferramentas. Esse é um ponto bem interessante que a doutora trouxe, inclusive mencionando sobre a questão da utilização para fins pessoais, porque a gente está falando muito da inteligência artificial na advocacia, mas a ferramenta ela nos ajuda muito a resolver várias tarefas do nosso dia a dia. Às vezes a pessoa não tem uma certa condição de fazer um curso, de eventualmente praticar um idioma, e a gente sabe o quanto a advocacia hoje ela pede que os advogados se atualizem, conheçam um pouco mais sobre marketing, estudem um idioma. O que mais tem de ferramenta hoje de inteligência artificial, que você aprende espanhol, aprende inglês sem precisar gastar muito dinheiro, é um cenário totalmente novo, né? E quando a gente fala de propriedade intelectual, é um ambiente em que a gente tem muito relacionamento com empresas que não estão no Brasil. A gente está aqui no Brasil, estamos cercados de países que falam espanhol. Então é importante, às vezes, você conhecer, aprender espanhol, aprender o inglês, e isso consegue abrir portas, né? Hoje no escritório, imagino que a doutora Ioná também tem esse cenário, eu atendo 85% dos meus atendimentos são clientes que não são do Brasil, e eu admito, eu uso muito a inteligência artificial para estar nivelando esse conhecimento. Então é uma ferramenta que não vai ajudar apenas o advogado na atividade profissional direta, mas também em várias áreas. E aí, para finalizar, eu acho que é importante ter em mente que hoje falamos sobre inteligência artificial. Inteligência artificial é uma inovação e a propriedade intelectual estuda exatamente inovação. Então, se você gosta dessa área, venha conhecer um pouco mais a nossa comissão aqui na OAB de Duque de Caxias, e todos aqui estão à disposição para esclarecer eventuais dúvidas. Podem, inclusive, deixar nos comentários. Forte abraço!